Opa, T4 aqui, mais um vídeo de 7DS Origin. E rapaziada, hoje eu queria conversar com vocês, mostrar pra vocês, na verdade, né, por que a grande maioria das pessoas, e você incluso, joga errado quando tá jogando em equipe. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo que você precisa fazer para dar muito mais dano. Então beleza, rapaziada, estamos aqui com o timezinho de Merlin, certo? O timezinho que a gente tem utilizado para fazer a raid da aranha com o time de raio, por conta dos 3 buffs de raio. E é muito comum ver as pessoas quando elas vão fazer a raid, seja essa ou seja o Taranis, ou até outras missões para tentar fazer rápido mesmo com os amigos, que simplesmente todo mundo vai com a mesma comp, uma comp tipo essa. E galera, a gente tem uma questão muito importante no jogo, que é a seguinte: eu vou usar a Daisy aqui, por exemplo. Vamos supor que tá todo mundo jogando com a Daisy de Grimório, certo? A Daisy, ela é um personagem muito bom? É, por conta das passivas dela. Então você tem o Eletroímã, que reduz a resistência de crítico. Você tem o Q dela, que aumenta o dano crítico de todo mundo que estiver perto, certo? Você tem a Ultimate, que também causa dano e reduz a defesa crítica dos inimigos. Então você tem muitos recursos aqui para você estar buffando o seu time e debuffando os inimigos. Só que tem uma questão: nenhum desses buffs, rapaziada, eles estacam, certo? Ou seja, se eu der um auto-ataque com a minha Daisy e o meu amigo der um auto-ataque com a Daisy dele, não vai acontecer nada. E a grande questão aqui é, normalmente, a gente sempre vai levar um DPS, seja Merlin, Meliodas, o Escanor, que é o nosso dano principal. Mas os outros 3 slots, se todo mundo usar a mesma coisa, não vai adiantar de nada. Basicamente, eles só vão servir para encher energia, certo? Então, o melhor jeito de você estar jogando em equipe é sempre tentar rotacionar os suportes. E o que eu quero dizer com isso? Vou mostrar um exemplo para vocês. Então, beleza, pessoal. Aqui a gente está com o nosso timezinho padrão, onde sempre, em todos os times, você vai trazer o seu DPS, que pode ser tanto a Merlin, quanto o Meliodas, ou o Escanor, ou enfim, qualquer outro personagem que você queira usar de DPS para a missão que você vai fazer. E junto com isso, a gente vai trazer 2 suportes e a Elizabeth. Particularmente, na minha opinião, a Elizabeth, ela é essencial nos times hoje em dia, não por conta só dos buffs que ela te dá, porque a roupa dela te dá muito dano crítico, mas também por conta dos aumentos de status que ela consegue dar para você na passiva, certo? Então, basicamente, sempre nas 2 pontas do seu time, você vai ter o seu DPS e você vai ter a Elizabeth como seu suporte principal. Depois disso, você tem 2 slots no meio que você pode rotacionar com os seus amigos para estar maximizando a quantidade de buffs e debuffs que vocês têm em campo. Atualmente no jogo, a gente tem 2 tipos de suporte: os suportes solo, que vão beneficiar muito mais a sua equipe do que os seus aliados, e os suportes de grupo, que não vão dar buffs só para você, ou que vão ser mais aplicadores de debuff, certo? Então, no que esses suportes se diferenciam? Os suportes solo, eles são feitos para você utilizar na sua equipe, principalmente quando você estiver jogando sozinho, mas você pode utilizar eles em grupo também quando você tem eles bem upados, com bastante dupe, certo? Para dar bastante efeito. Exemplo disso, por exemplo, é o próprio Gowther do Cajado. Ele é muito mais um buffer para sua própria equipe do que um debuffer, ele só tem um debuff para aplicar no inimigo, certo? Enquanto, usando o próprio Gowther como exemplo, para a gente falar de um suporte de equipe, a gente tem o Gowther do Grimório, que ele já é muito melhor quando você está jogando em grupo, mesmo que seja bom jogando sozinho. Você não precisa ter ele upado, porque a maioria das coisas que ele aplica estão na passiva ou nas armas que ele utiliza, e você tem muitos debuffs que você consegue aplicar no seu inimigo, consequentemente fazendo todos os seus aliados aproveitarem dessa vantagem. Como também aquela ultimate perfeita dele que deixa o inimigo travado e aumenta todo o dano que ele recebe durante 5 segundos. Se você ainda não viu o meu vídeo de como aumentar esse tempo mesmo com Gowther P4 para fazer durar quase 10 segundos, dá uma olhadinha que ele ficou muito bom. Falando agora aqui dos principais que a gente tem, quanto aos suportes solo, a gente tem o Gowther do Cajado, a Elizabeth do Vento, a Elizabeth de Grimório, a Daisy de Vento, a Cloto de Gelo e a Guila do Escudo. Enquanto para os suportes de equipe, a gente tem alguns a mais, como por exemplo o Hauser no Chaco, a Manny de Luz, a Manny de Espadas Duplas, a Daisy do Grimório, o Dredrin da Rapieira, o Drake do Cajado e o próprio Gowther do Grimório, como eu falei anteriormente. Trazendo aqui para vocês um exemplo então de um grupo de 3 pessoas e como vocês poderiam estar distribuindo esses suportes,
No primeiro time, a gente tem uma pessoa que na teoria seria a pessoa que tem a sua Merlin, né, ou o seu Golter mais upado, e vai estar trazendo o Golter do Cajado junto com ele para ser um suporte solo, a Elizabeth para dar cura pro grupo, aplicar os buffs e também poder pegar os aumentos de status que ela garante para o time, e junto com isso, o Dredrin sendo o seu único suporte de grupo, que vai estar trazendo o aumento de eficiência de carregamento de magia e a Ultimate em área, que vai aumentar o dano de todos os aliados. No segundo time a gente tem outra Merlin, mas agora trazendo o Drake para aplicar os debuffs de raio dele, ou seja, beneficiando o time todo, juntamente com a Manny para colocar o Q dela no chão e dar uma área grande de dano crítico para o time. A Elizabeth ali junto ainda, só para poder fazer o mesmo papel de dar os status e curar. Já no terceiro time a gente tem uma variação, que é, por exemplo, o time de Meliodas, que é muito comum ver as pessoas usando, que é o Meliodas e a Daisy, para você poder usar o ult combo, e a Daisy ainda assim tem o Q dela, que consegue dar o aumento de dano crítico para os aliados e aplicar os debuffs, né, do Eletroímã dela, para reduzir as resistências do boss, o Golter do Grimório, para conseguir estar ultando, travando o boss e aumentando o dano que ele toma, e o Hauser, que por conta da roupa dele, junto com o Nunchaku, consegue carregar muita magia para garantir que essa comp vai rodar bem, além de deixar um buff de redução de 50% na defesa de crítico do boss. Um adendo muito importante é para você se lembrar de não negligenciar os seus personagens de Burst. Nem todas as vezes, botando os suportes, você vai conseguir uma comp onde você vai ter orbs o suficiente para fazer uma ult combo com frequência e manter o burst ativo assim, ou então até mesmo conseguir equipar um personagem que vai dar uma ult combo decente com seu time, e nesses casos, os personagens de burst, eles ainda são muito bem-vindos e são ótimos suportes para sua equipe, como por exemplo Elizabeth de Terra, que vai buffar bastante seu time, o Golter de raio, que consegue dar muito dano, a Gila, que consegue aplicar bem rápido as chamas, e a própria Merlin, que agora com a nova roupa dela, tá dando muito buff pro time quando você ulta. Então sempre tenha em mente que os suportes de Burst ainda são suportes, por mais que sejam suportes mais focados no solo, e ainda vão ajudar bastante, são essenciais pro seu dano. Trazendo aqui para vocês agora um exemplo da comp que a gente tem utilizado, por exemplo, para fazer o Guild Boys. Esse print, ele tá com uma pequena modificação, que é o Dredrin ali, porque a versão do print que eu tinha, ela era mais antiga, onde eu tava jogando com a Manny, então eu tive que dar uma editada, mas basicamente esse foi o time que a gente rodou no final, certo? A grande mecânica do Guild Boys, como a maioria de vocês deve saber, são os cristais, um de cada elemento, onde a gente precisa quebrar com o elemento dele, certo? Então, nesse caso, a gente tem um time de raio, um time de trevas, que veio só para complementar, porque o Blazing tem um Meliodas muito forte, e a gente acreditou que conseguiria quebrar o cristal de gelo mesmo sem a própria Merlin de gelo. A gente tem um time de vento com a Elaine, um time de fogo com o Escanor e um time de terra com a Diane. E por mais que a maioria esteja rodando a Daisy aqui, por conta das ultis combo, que são muito importantes nesse mapa, já que a gente não tem tanto tempo assim para dar burst, a gente consegue ver algumas variações, como por exemplo o Golter do Grimório e o Golter do Cajado sendo jogados por pessoas diferentes. A gente tem a Elaine de Varinha como DPS no time de Vento e de Grimório como suporte no time de Terra. No meu time de Fogo a gente tem o Dredrin para aplicar um buff de ataque em todos os aliados e aumentar a regeneração de magia. No time de Vento, a gente tem a Elizabeth de Vento, né, com o Cajado, enquanto no time do Blazing ela tá rodando com o Grimório. Enfim, vocês conseguem ver que por mais que a gente não tenha feito uma rotação perfeita aqui por conta da necessidade de um burst rápido, a gente ainda assim tentou maximizar a quantidade de suportes que a gente conseguiria levar para conseguir amplificar o nosso dano em equipe, certo? Então a gente tem muitos suportes de grupo aplicando todos esses buffs para a gente conseguir poder dar o máximo de dano possível no menor tempo possível, e ainda assim alguns suportes ali para poderem estar complementando a nossa comp elemental. Agora falando um pouco do nosso time do Taranis, por exemplo, que vocês podem utilizar praticamente essa mentalidade para qualquer atividade onde vocês forem jogar com um elemento só, né? Não for que nem o Guild Boys, onde você teoricamente precisa de todos. A gente estava jogando com esse time aqui, onde a maioria estava indo com a Merlin de gelo e o Dark estava indo com um time especial porque ele queria experimentar a Merlin de raio dele, que está bem forte. Mas a gente consegue ver que, por exemplo, enquanto eu tô trazendo a Manny de cajado e o Dredrin, o Dark Shadow tá trazendo pra gente a Manny de espadas duplas e a Cloto de Grimório para se buffar. O Godelli tá trazendo a Daisy com o Grimório e o Hauser com o Nunchaku para aplicar os buffs de dano crítico em área e debuffar os inimigos. O Zanuto tá trazendo a Elizabeth de Vento por conta de uma pequena passiva de redução de defesa crítica que ela tem.
A Manny de espadas duplas pela quantidade de danos que ela aplica no tag dela, que ajuda bastante no Taranis. E a Daisy de vento também pela redução, só para não mesclar junto com os outros. Enfim, mostrando aqui para vocês um exemplo de rotação desses suportes, onde a gente consegue fazer pequenas modificações no time, mantendo todos eles funcionando. Todos aqui ainda têm suas ultis combo, ainda conseguem aplicar o burst e ainda assim conseguem dar muito dano, mas dessa vez não focando simplesmente em se aprimorar, mas em também permitir que os seus aliados possam aproveitar os buffs, certo? E quando você faz isso em conjunto, quando você junta com todo mundo e todos levam esses suportes, todos aplicam esses buffs, vocês têm um aumento muito maior, certo? Porque não tem nenhum buff se repetindo, não tem nada sendo perdido no meio do caminho, porque duas pessoas aplicaram a mesma desvantagem, a mesma redução no boss e, enfim, só uma delas vai contar, ou então só tem uma pessoa se buffando, certo? É como um trabalho em grupo, realmente. Para você jogar em time nesse jogo, você não pode jogar sozinho. Senão você definitivamente vai ser punido e vai ficar para trás quando o assunto é causar dano e terminar as fases de uma maneira consistente no menor tempo possível. Mas é isso, queria trazer para vocês hoje essas considerações, certo? Pelo amor de Deus, parem de botar requisito de 120k de CC nos times, porque vocês não vão fazer mais rápido com muitas pessoas se buffando sozinhas do que com pessoas com 100, 110k e que estão rodando suportes para ajudar o grupo. Então essa mentalidade de focar sempre em força, por mais que pareça certa, nesse jogo não é o melhor caminho a se seguir. Mas, enfim, se você tiver algum comentário, alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aí embaixo que eu vou estar lendo. Deixa o like, se inscreve pra gente bater a meta de 1000 inscritos e por hoje é isso. Falou!